tínhamos ali uns 30 carros ali, 30 carros de praça ali, os Ford 29, eles começavam ali, ficava 6 em frente ao jardim ali e ficava o resto ali do lado do fórum. Naquela época o fórum era muito pequeno, só tinha um juiz de direito, se eu não me engano, e mais um promotor de justiça. Na época, logo depois foram tirando ali em frente ao fórum e diminuindo o espaço para a gente, mas de maneira que nós ficávamos ali do princípio da Credicorp, ele que era o Banco Mineiro da Produção na época, até depois do Dr. Salatiel ali hoje, onde o Banco Mercantil hoje, ficava aquela fila de carro fazendo a curva ali, porque não tinha, os carros que tinha quase que era carro de praça, particular não existia quase nenhum, sabe? Muito pouco. Não tinha carro de Governador Valadares, algum carro enfeitado com bambus, aquele negócio todo, foi na época para trabalhar em Governador Valadares, toda estrada de terra. E os carros eram muito ruins naquela época, saía vazando água para a estrada fora, precisava de parar para consertar, aquele negócio todo, que o carro não era igual hoje, os carros são resistentes, né? Porém, os carros de hoje não aguentam pancada para bater, essa coisa, e antigamente aguentava. Mas os carros de hoje são muito bons. Se você não bater o seu carro, você tem carro para toda a vida, aí, porque ele não tem problema de bater motor, ele não tem problema de vazar água no motor, enfim, a manutenção do carro você tem que fazer, qualquer carro tem que fazer toda a época, mas porém os carros de hoje são muito melhores que o carro daquela época. Sabe? Naquela época a gente vinha fazer o trem, trabalhar aqui, levar os passageiros de trem, não tinha porta-mala, a gente segurava uma mala, dirigindo com uma mão só e uma mão segurando a mala, o passageiro atrás da gente pela mesma forma e do lado direito do carro, 2 passageiros, cada um segurando a sua própria mala. Naquela época nós chamávamos de viajantes, não tinha internet, não tinha nada, que tudo isso acabou, né? Com a evolução das coisas, tudo isso acabou. Então, hoje quase não existe mais, não existe mais de maneira nenhuma. A gente levava viajantes de laboratórios, levava fiscais da Petrobras, dos postos de gasolina em alguma cidade, por exemplo, Guaipanema, eu já levei. Enfim, a gente fazia tudo esse trabalho, tá? Mas o tempo vai passando, tudo vai mudando, né? Ouvi o apito do trem, estava na Praça Getúlio Vargas, ouvi o apito do trem que abaixo de uns 3 quilômetros mais ou menos, a gente corria para aqui para a estação para apanhar os passageiros que chegavam, porque naquela época o trem não tinha hora de chegar também não, às vezes chegava 10 horas, 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, então não tinha o horário certo para ele chegar, então a gente ficava lá no centro, angariando algum serviço lá, sabe? E assim que o trem apitava, a gente corria para a estação para pegar o trem, para pegar os passageiros e vinha do trem. Naquela época tinha vários hotéis na cidade, né? Tinha o Hotel Central, tinha o Hotel dos Viajantes, tinha o Hotel Suíço, tinha o Hotel... tinha o Hotel Silveiro, o Hotel Soares, tinha o Pedro II, me parece que surgiu um pouquinho depois. Tinha onde é o Banco Santander, hoje tinha um hotel também ali. Enfim, a gente, me fugiu o nome desse hotel ali agora, o certo é que a gente trabalhava dessa maneira, sabe? Ficava, a vida naquela época dava algum serviço, não tanto igual hoje, né? Mas dava algum serviço naquela época para carro de praça, sim, dava assim. Mas era muito difícil trabalhar naquela época também, tanto faz de dia como de noite, era difícil, a gente trabalhava e não conseguia nada. A vida era muito difícil naquela época. As corridas de táxi, de carro de praça, que falava na época, era muito barato. E, enfim, o sindicato aqui foi criado em 79, né? Em 79 foi criado o sindicato nosso aqui e está aí até hoje, né? Está aí até hoje, funcionando perfeitamente. Eu fui presidente do sindicato por uma temporada, tá? Eu, como taxista, fui presidente do sindicato uma pequena temporada, 1 ano e 9 meses. Fui eleito por um período de 5, me afastei.
Devido aos problemas familiares, minha mãe estava muito doente, precisava de eu estar ao lado dela mais, então eu deixei de trabalhar uma temporada, tá? Mas eu passei, a sede nossa, quem adquiriu aquilo, a sede foi eu como taxista, né? Eu, como associado, eu e minha diretoria, adquirimos um terreno na Rua Adolfo de Matos e, consequentemente, o presidente passado vendeu o terreno e comprou uma sala em cima do Bradesco para a entidade nossa. De maneira que hoje nós trabalhamos com a entidade, com a o local não pagamos aluguel. Muito feliz. Eu, se tivesse de começar, eu começaria tudo de novo. Eu tenho pouca ou nenhuma cultura. Eu estudei na roça, meu pai morreu, eu tinha 5 anos de idade, e minha mãe levava as professoras leigas, morava na roça para lecionar na região ali, sabe? Aos 12, 13 anos vim para a cidade e estou aí até hoje. E contando a minha história também, um pouquinho, eu trabalhei muito com fiscalização do Banco do Brasil também, sabe? Na época de jipe, né, que não tinha estrada nenhuma, Bom Jesus do Galho, Itarumi, lugar nenhum, Itarumirim, tudo pertencia ao Banco do Brasil aqui, sabe? Então a gente viajava muito, as viagens custam, mas era viagem de estrada de terra, viagem de carro, de jipe, sabe? Tração as 4 rodas, porque se chovesse a gente tinha como voltar. Naquela época a estrada era muito ruim, eles reclamam hoje que a cidade está ruim, naquela época que as estradas eram péssimas mesmo, né? E então o jipe que era o que resolvia o problema, aquela tração nas 4 rodas, né? E resolvia o problema, sem dúvida nenhuma, era o jipe naquela época. Nós tínhamos aí uns 10, 12, 14 jipes na cidade. Temos a honra não tanto faz aqui, tem acho que 1 ou 2 aqui, tem uma motorista em Sapucaia, e temos uma motorista de ônibus da Aviação Rio Doce, que ainda ontem eu falei com ela, eu encontrei com ela naquele cruzamento ali, próximo à rodoviária, e eu ainda comentei com o meu passageiro que eu admiro aquela mulher dirigindo o ônibus, viu? Realmente. A honra, nós temos algumas taxistas e temos motoristas de ônibus também aqui da cidade que trabalha perfeitamente na cidade e nas regiões aí, né?